ó. Assinale a alternativa que indica a medida aproximada do comprimento de uma circunferência de raio 10 centímetros. E ele pedia para usar o π igual a 3,14. Então, olha só. Nessa questão, gente, eu separei até aqui, ó, o gráficozinho lá que tem lá no formulário. A maioria das pessoas, né, a maioria de vocês acertaram, aliás, marcaram a questão que tem resultado 62,83 centímetros, certo? Essa questão aqui da letra E. Vamos ver se está certo, né? Vamos corrigir aí e ver se está certo. Mas eu vi que teve uma boa parte aqui que marcou 31,41, certo? E aí vamos resolver entender o porquê também disso aí. Bem, ele diz que a circunferência, né? Ó, primeiro é uma medida aproximada. Tem que se ligar nisso aqui também. Medida aproximada do comprimento de uma circunferência. Porque às vezes você encontra um valor, mas acha que está errado porque não viu nas alternativas aquele valor que você encontrou. Mas se a medida é aproximada, significa dizer que você pode aproximar aí o valor, desde que ele esteja muito perto, né? Eu não digo que você tem um valor, por exemplo, de 45 e a resposta seja de 60, não tem como aproximar, certo? Mas se for 45 e a resposta está lá 45,5, você pode aproximar, já que a questão permite que você faça isso, né? Ela pede que seja uma medida aproximada, certo? Então, eu já tenho aqui o raio, ó, que vale 10 centímetros, e o que ele está querendo é o comprimento de uma circunferência. Isso aqui pode ser, para nós, o perímetro, né? Que é a mesma coisa do comprimento da circunferência. E o perímetro está lá no nosso material, que é 2πr, 2π raio. 2π vezes o raio, certo? Então, a gente vai substituir aqui os valores e vamos ter 2 vezes π, que ele pediu para transformar, né, em 3,14, 3,14, vezes o raio, que é 10. Resolvendo essa parte aqui, teve muita gente que marcou 31,41, ó, provavelmente multiplicou apenas o π vezes o 10, esqueceu de multiplicar por 2. Ou ainda, pode ter dividido por 2, pensando que fosse uma semicircunferência, certo? Aí pode ter acontecido isso aqui. Mas ele quer o comprimento de uma circunferência completa. Então, você precisa multiplicar por 2. Então, quando você faz essa multiplicação aqui, ó, vai dar exatamente 62,80 centímetros. Mas ele pediu o valor aproximado, né? Aí muita gente olhou aqui, ó, não só dessa turma, mas de outras turmas, olhou, professor, 62,80, mas lá tem 62,83. Posso marcar? Pode, porque é um valor aproximado, certo? A diferença aqui é de 3 décimos, né? Então, você pode marcar a questão que está correta. Fácil nessa? Tranquilo. É tanto que 75% da turma acertou. Vocês estão de parabéns. E agora vamos seguir aí para a questão número 2. Essa aqui também fiquei surpreso, né? Muita gente acertou, 87,5% da turma acertaram essa questão. E ela dizia o seguinte, ó:
Em uma praça, há uma pista de corrida circular com 50 metros de raio. Então, você tem uma pista circular com 50 metros de raio. Um corredor deu 7 voltas completas, viu? 7 voltas completas nessa pista. Esse corredor percorreu aproximadamente, olha a palavrinha aqui de novo. Aí você vai marcar as opções. Ele pediu para usar π igual a 3,14. Então vamos lá. Primeiro a pista é circular, certo? Vamos supor que o gráfico aqui que a gente tem das questões é a pista que é circular e o corredor vai correr nessa pista, né? E ele vai dar 7 voltas. Vocês já viram que eu já circulei aqui o gráfico como se fosse o corredor correndo ao redor dela, né? E você já viu claramente que se a gente cortasse aqui e o corredor corresse em linha reta, nós teríamos o perímetro dessa circunferência. Então, se é o perímetro, a gente vai usar a fórmula do perímetro, que é 2πr. Fazendo as contas, a gente tem 2 vezes 3,14 vezes R, que o raio foi 50 metros. Fazendo as contas, vai dar 314 metros. Bem, se tivesse esse valor aqui, provavelmente alguma pessoa tinha marcado, né? Teria marcado esse valor. Mas tem que lembrar que o corredor vai dar 7 voltas, né? São 7 voltas. Então, esse valor do perímetro equivale a uma volta. Então, se vai ter que dar 7 voltas, né? O corredor. Então, vou pegar 314, multiplicar aqui por 7 e ver qual vai ser o resultado. Vai dar 2.198 metros. Mais uma vez, a gente vai aproximar. Ó, de 2.198, qual a resposta que está mais próxima aqui? O 2.200, né? 2.200. 2.400 fica longe, 2.000 fica menos, né? Não pode correr menos. E o restante é que fica muito longe. Então, a resposta aí foi a letra B, 2.200. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Nenhuma, professor. Pronto, tranquilo. Então, vamos lá seguir. A questão número 3, ela dizia o seguinte: o comprimento de uma pista circular de 50 metros de raio que descreve uma semicircunferência é igual a... Olha só, agora você vai ter o cuidado, né, de ver como é que vai calcular esse perímetro, porque, na verdade, ele está pedindo o comprimento de uma pista circular que tem 50 metros, ó, de raio e descreve uma semicircunferência. Então, na verdade, essa pista é uma semicircunferência. É igual a... Aí ele pede para usar π igual a 3,14 e vamos lá fazer as contas. Então, já sei que é para calcular o comprimento de uma pista circular. Então, o perímetro é 2π vezes o raio. Só que essa pista circular, ela é uma semicircunferência. Vou colocar aqui semicircunferência, um Szinho para indicar. Então, o perímetro da semicircunferência é o perímetro completo dividido por 2. Se você gosta de memorizar a fórmula, aqui está mais um. Ó. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui. Cancelar não, né? Simplificar. E vai
formar aqui o perímetro da semicircunferência vai ser igual a πr, e vezes o raio, certo? Então, toda vez que você tiver uma semicircunferência, você pode multiplicar π vezes o raio, ok? Ou multiplica o perímetro completo e divide por 2, dá no mesmo, certo? Aqui a gente já vai fazer direto, ó. Então, o perímetro da semicircunferência, que é o que a pergunta está querendo, vai ser 3,14 vezes o raio, que é 50. Logo, o perímetro da semicircunferência será igual a 157 metros. Aí tem uma pergunta interessante aí. Ele pediu para ser uma resposta aproximada? Não pediu, né? Então, a resposta vai estar exata, batendo com o que você tem aqui, ó. 157. Você vai lá e marca. Pronto. Então, eu coloquei, gente, muitas perguntas com... Aliás, algumas perguntas, né, que tem essa questão de aproximar, para que vocês fiquem ligados, que às vezes a resposta dá um valor, mas você pode ter a possibilidade de aproximar, certo? Esse valor e marcar a alternativa correta. Fiquem atentos a isso. Não é que a questão vai estar errada. Ela vai estar certa porque ela permite que você aproxime. Então, nessa questão, muita gente também, a maioria, acertou, né? 66,7% aí da turma acertaram essa questão aí. E aí vem a questão que envolve o triângulo. Eu pego o seguinte, ó, o perímetro de um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero. Eu já sei que o triângulo equilátero ele tem todos os lados iguais, ou seja, se aqui for L, esse lado também é L e esse outro também é L. Não pode ser B nem C, é tudo L, certo? São lados iguais, pelo fato de ser triângulo equilátero. Além disso, os ângulos também são iguais, mas os ângulos aqui não vão influenciar em nada nessa questão. Mas, só para a gente lembrar, o triângulo equilátero tem os lados iguais e os ângulos iguais, certo? Então, gente, ele diz ainda que a área desse triângulo é 25 raiz de 3, ou seja, o nosso A, que representa a área, é 25 raiz de 3. Não colocou unidade de medida. Então, você não precisa se preocupar com isso, certo? Então, você tem essas informações aqui, duas informações importantes. É uma que é o triângulo equilátero e outra que a área é 25 raiz de 3. O que é que ele está querendo? O perímetro. Então, você vai em busca de calcular esse perímetro. Professor, como é que eu vou calcular o perímetro se eu não tenho o valor do lado? O perímetro, no caso do triângulo equilátero, seria L mais L, que a gente somando esses L's aqui vai dar 3L. Ou seja, o perímetro é a multiplicação de 3 pelo lado. Só que você não tem esse lado e você vai ter que dar um jeito de encontrar. E por onde é que eu começo encontrando esse lado? Por essa dica aqui, ó, que ele deu. Ó. Ele deu o valor da área. Se ele deu o valor da área, gente, vamos pegar a fórmula da área para ver o que é que acontece, né? A fórmula da área do triângulo, gente, equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Está lá no nosso material, a área do triângulo equilátero, certo? Então, através disso aqui, dessa fórmula, você vai encontrar o lado que você está precisando. Ó. A fórmula ela tem um lado aqui, L ao quadrado, certo? Então, você vai precisar do L para o perímetro, então, através dela, você consegue encontrar. Basta agora você substituir no lugar que tiver A, você coloca 25 raiz de 3. Essa questão, ela ficou bem dividida aqui, ó, no que diz respeito ao acerto dela, né? 25% marcou 15, né?
Marcaram 15 aqui para o perímetro. Deixa eu ver o pessoal que acertou. O pessoal que acertou foi a questão que diz que o resultado é 30. A alternativa que diz que é 30. É o pessoal do roxo aqui, ó. 25%. Ou seja, ficou bem dividido aqui, né? Essas respostas. O maior percentual aqui foi do azul, que deu 10, mas o pessoal que marcou 10 aqui, na verdade, caiu numa pegadinha, viu? Porque conseguiu resolver, encontraram o lado, que o lado vai ser 10, e aí, como tinha resposta lá, esqueceram de calcular o perímetro. Mas tinham tudo para acertar, certo? Então, vamos lá, vamos ver o que é que aconteceu aqui, né? No lugar desse A, a gente coloca 25 raiz de 3. Aí vem L ao quadrado, que eu não sei quem é, raiz de 3 dividido por 4. Olha só, raiz de 3 está multiplicando de um lado e do outro também, ó. Posso simplificar. Vai ficar aqui 25 desse lado, igual a L ao quadrado sobre 4. Resolvendo isso aqui, a gente tem L ao quadrado, o 4 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando, vai para perto do 25 multiplicando. Então vai ficar 25 vezes 4. Eu não gosto de fazer conta, né? Eu espero para fazer no final. Então, quando eu tenho uma letra elevada ao quadrado, a gente pode transformar esse expoente aqui, numa raiz do outro lado. Ou, né, para os que gostam de fazer da forma passo a passo, né, com os detalhes, ó, como é uma equação, se eu colocar uma raiz aqui desse lado, eu posso colocar uma raiz quadrada aqui desse lado também. Por que eu fiz isso? Lembra lá da propriedade que a gente pode simplificar os expoentes quando o índice da raiz for igual? Então, por isso que eu coloquei a raiz. Ó. Posso simplificar esse 2 aqui, com o índice da raiz aqui, sobra somente o L. E do outro lado permanece a raiz. É por isso que a gente diz que quando uma letra está elevada ao quadrado, eu posso tirar esse quadrado dela, transformando do outro lado em forma de raiz, certo? Então vai ficar L igual. A raiz de 25 é 5 e a raiz de 4 é 2. Então, o L aqui vai ser 5 vezes 2, que dá 10, né? Esse valor aqui é o valor do lado. L igual a 10. Você tem o lado igual a 10. Aí tem a resposta aqui, ó. Só que não era o lado que ele estava querendo. Ele estava querendo o quê? O perímetro, certo? Então, para o perímetro, ó, venho para cá agora. O perímetro é igual a 3 vezes o lado que eu acabei de encontrar, que é 10. 3 vezes 10 dá 30. Então, a resposta era 30. Então, quem marcou 30 aí, 25% da turma acertaram essa questão. Alguma dúvida, gente? Nenhuma, professor. Conseguiram entender, né? O pessoal que marcou diferente aí viram onde é que estava o erro, né? Vocês marcaram aí o 10, mas faltou calcular o perímetro. E aí a gente tem a última questão, né? Que é a questão do triângulo, onde ele vai dizer o seguinte aqui, ó. A base de um triângulo, ele não diz o tipo do triângulo, mas ele diz que a base desse triângulo mede x mais 3. A altura mede x menos 2. Se a área desse triângulo é 7, o valor de x é, olha só, é, vamos colocar aqui, base
x mais 3. E a altura, x menos 2. Ainda tem a área. A área mede 7. Mais uma vez, ele não colocou unidade de medida. Então, vamos lá. Ele quer o valor de x, né? Valor de x. Então, vamos lá, em busca desse valor de x. Mais uma vez, ele deu o valor da área aqui, ó. Então, significa dizer que a gente vai utilizar a fórmula da área do triângulo. Como ele não disse o tipo de triângulo, né? Se fosse um triângulo equilátero, a gente poderia utilizar a fórmula, né, diretamente do triângulo equilátero. Mas como ele não disse, então vou usar a fórmula geral de cálculo da área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. E agora a gente vai substituir os valores, né? A gente tem aqui no A, a área desse triângulo é 7. Está lá nas nossas anotações. A base é x mais 3. Como está em formato de expressão, vamos colocar aqui um parênteses. A altura é x menos 2. Tudo isso dividido por 2. Viu que formou uma equação, né? Então a gente vai agora resolver essa equação. O 2 pode ir para perto do 7, ele está dividindo, vai para perto do 7 multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 7 igual. Esse x mais 3 e o x menos 2, a gente pode multiplicar pela propriedade distributiva. Ó. X multiplica x, x vezes x dá x ao quadrado. X multiplica menos 2, então vai ficar menos 2x. 3 multiplica x, vai ficar mais 3x. E 3 multiplica menos 2, e vai ficar menos 2 vezes 3, 6, né? Menos 6. Embaixo a gente já tirou o 2, não precisa se preocupar, porque o 2 foi para perto do 7 multiplicando. Pronto, agora vamos resolver isso aqui. Já vimos que vai formar uma equação de segundo grau, então já posso começar a organizar ela. Vou colocar aqui o x ao quadrado, o menos 2x com mais 3x, fazendo as contas, menos 2 com mais 3, vai sobrar somente x, né? X positivo. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior. Então vai ficar mais x. E o menos 6, ó, eu tenho 2 vezes 7 que vai dar 14 aqui. 14. Esse 14, ele vai para perto, vai para o outro membro, né? Para perto do 6, do menos 6. Então ele está positivo, vai para o outro lado, negativo. Então vai ficar menos 6 com menos 14. Menos 6 com menos 14, gente, vai dar menos 20. Vou colocar logo aqui para a gente ganhar espaço. Pronto, organizei minha equação do segundo grau. A gente sabe que o A é igual a 1, o B é igual a 1 e o C é igual a menos 20. Quando a gente tem uma equação de segundo grau, a gente usa Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, que é para achar o delta, depois encontrar o x. Então, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. O b, a gente viu que é 1, é os índices, né? Para quem não está lembrado, ó. O a é o índice é o coeficiente de x ao quadrado. O b é o coeficiente de x sem estar elevado ao quadrado. E o c é o termo independente, que é o menos 20. Certo? Então, a gente vai utilizar isso agora. Ó. B ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que também é 1, vezes C, que é menos 20. Calculando o delta, a gente vai ter 1 ao quadrado, que é 1, menos, já que a multiplicação aqui, menos por menos, vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 20 dá 80. Então, nosso delta
é 81. Agora a gente encontra x. X pela fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Logo, x é igual. Menos b, o b é 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de delta, raiz de 81, e embaixo multiplica por 2 vezes a, 2 vezes 1. Aí aqui eu encontro o x', que vai ser ó, menos 1, mais raiz de 81, que dá 9, dividido por 2 vezes 1, que dá 2, né? E o nosso x duas linhas vai ser menos 1 menos 9 dividido por 2. O x', gente, eu vou botar em destaque aqui em cima, vai ser menos 1 mais 9, né? Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior. Menos 1 mais 9 vai dar 8 positivo dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Isso é o x'. O x duas linhas, se a gente for calcular, a gente tem menos 1 menos 9 sobre 2. Menos 1 com menos 9 são dois números negativos, certo? Sinais negativos iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, menos 1 com menos 9, a gente soma 1 mais 9 dá 10 e o sinal é o mesmo, então fica menos 10. Menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. Esse valorzinho aqui não vai interessar a gente, não serve. Por que não serve? Porque a gente está calculando área, gente, e não existe área negativa, certo? Então, o valor que vai servir para o x, no caso da gente aqui, já que é a área do triângulo, vai ser o valor 4. Então, x é igual a 4.